Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui, pra gente trocar uma ideia, pra gente bater um papo. Tem bastante assuntos que eu considero muito relevantes dentro do futebol, e a gente vai conversar sobre tudo isso. Abel Ferreira tá de volta ao Brasil, voltou a treinar a equipe do Palmeiras na última segunda-feira. Palmeiras que infelizmente na base, no Sub-17, perdeu na semifinal do Mundial para o Barcelona. No tempo regulamentar, o Palmeiras empatou por 2-2 contra o Barcelona e a disputa foi para os pênaltis. E, meus amigos, parece que a bruxa tá solta com a gente nos pênaltis, né? O Palmeiras é uma equipe que, se depender de decisão por pênalti, parece que a coisa não acontece, ela não flui. Nos pênaltis, o Palmeiras acabou perdendo, foi superado pelo Barcelona, que encaminha agora a sua classificação para a final da competição mundial. Para quem não sabe, o Palmeiras já foi campeão mundial com o Sub-17, inclusive em cima do Real Madrid, mas dessa vez não deu. Isso mostra que não é só no profissional que tá precisando treinar pênalti, não. Molecada, vamos treinar pênalti, hein? Pelo amor de Deus, vamos treinar pênalti. Aí não dá, né, meus amigos? Aí não dá. E ontem teve uma reunião importante do Conselho Deliberativo do Fluminense que apresenta a proposta da implementação da SAF no tricolor carioca. Então, o Fluminense em breve vai passar por uma votação. O sistema de votos lá inclui, né, os sócios torcedores. Então tem os sócios torcedores que representam uma base eleitoral da equipe e já tem proposta de SAF na mesa, tem o modelo da SAF na mesa. Vamos falar um pouquinho já sobre ele? Vamos falar para a gente já agilizar aqui as nossas conversas, porque depois eu quero descer a lenha no Corinthians. Daqui a pouco eu quero descer a lenha no Corinthians hoje. Hoje eu tô doido para descer a lenha no Corinthians. Mas vamos lá. Olha só. SAF do Fluminense. Qual que foi a proposta apresentada? Vamos lá. Então a gente tem um modelo onde você tem 40 investidores que são torcedores do Fluminense que prometem aportes dentro da SAF do Fluminense. Esses aportes, como que eles irão acontecer? Primeiro você vai ter um aporte inicial de 500 milhões de reais. Então você tem esse aporte inicial, pagamento de dívidas e equalização da estrutura de capital, investimentos no futebol profissional e na base, investimentos na estrutura do CT e Xerém. Então a ideia inicial é pegar esses 500 e organizar a casa, dar ali uma melhorada em questões ali de dívidas, na estrutura do CT, fortalecer a base, e após esse aporte inicial de 500 milhões, eles prometem, em 10 anos, 6,4 bilhões de reais em investimentos no Fluminense. Isso dá uma média por ano de 640 milhões de reais de aportes financeiros acontecendo ano a ano. Lembrando que isso é no intervalo de 10 anos. Então a gente não sabe se necessariamente vai ser igual, em fatias iguais. Isso pode ser progressivo, em um ano ter mais aporte, outro menos, aí tudo vai da estratégia que for construída por essa equipe. Galera, vocês sabem o que eu penso a respeito de SAF. É triste ver que mais um clube ele pode adotar esse modelo esse que é defendido por muitas pessoas hoje. Eu acredito que existem alguns clubes no Brasil que precisam desse modelo para se tornarem mais profissionais, para terem rodadas ali de investimentos, para melhorarem a sua estrutura. Mas os clubes mais tradicionais do futebol brasileiro, o Fluminense ele é um clube tradicional no futebol brasileiro, eu não acho que ele precisaria disso, tá? Essa matéria aqui que eu tô lendo para vocês com esses aportes é uma matéria do GE, onde eles basicamente explicam, né, como vai funcionar e quem são os compradores. Então você tem aqui, família Almeida Braga, que é ligada às seguradoras, né, Bradesco Seguro, Atlântica. Você tem a família Klabin, né, que é ligada às empresas de papel e celulose. Família De Luca, ligado a ramos do setor de frutos do mar.
BTG Pactual, ligado à Ambev, né? Ricardo Tadeu, que é um empresário no ramo de bebidas, ligado à Ambev. Então, assim, é um seleto grupo de empresários muito fortes, tá? Que a principal proposta do Fluminense é mostrar o seguinte, ó, esses empresários, eles não estão interessados apenas em retorno financeiro, em lucro. Eles não querem explorar financeiramente o clube, mas eles querem fazer do clube uma potência competitiva no cenário nacional. Por isso que são empresários torcedores do Fluminense. Quando será feita a votação? Vamos lá, na matéria do GE aqui, hein? Os investidores argumentam não ter pressa para a conclusão do processo. A votação entre os sócios ocorrerá somente depois da eleição presidencial no clube, que acontece entre a segunda quinzena de novembro e a primeira de dezembro deste ano. A SAF, no entanto, só vai virar realidade se o quadro de sócios do clube aprová-lo. A previsão é que a conclusão de todo o processo, em caso de aprovação, ocorra entre dezembro e fevereiro. Então, pessoal, dependendo do desdobramento disso aqui, nós vamos estar começando o ano com uma nova SAF no futebol brasileiro, dessa vez a SAF do Fluminense. Para alguns, a tábua da grande salvação. Para outros, mais conservadores, eu, por exemplo, um caminho nesse momento até agora que eu não vejo necessidade. Acredito que a organização e a profissionalização de uma gestão, ela pode acontecer independente de SAF. Tem muita gente tentando utilizar o argumento de profissionalizar gestão sendo um sinônimo para se tornar SAF. Mas uma coisa não significa outra. Você tem hoje elencos, gestões profissionais que não precisaram se tornar SAF para serem profissionais. E no passado estavam quebrados, como por exemplo o próprio Palmeiras. Era uma equipe que estava quebrada. Vamos falar o português claro aqui. Estava quebrada. Mas não precisou entrar no mundo da SAF para que isso, essa organização e essa reestruturação acontecesse, tá? Roda essa vinheta aí e bora lá. E meus amigos, não se esqueçam de apoiar os nossos parceiros da Tribo da Sorte. Tribo da Sorte é uma plataforma dos bolões dos jogos eletrônicos e oficiais da Caixa Econômica Federal, inclusive teve Loto Fácil aí no final de semana. Teve gente que ficou milionária aí na Loto Fácil e agora tem a chance de ficar milionário de novo. Então quem já ganhou a Loto Fácil pode ganhar mais alguns milhões. Quem ainda não ganhou, quem sabe é a chance de ficar milionário. Hoje tem concurso da Mega Sena que está acumulada em 47 milhões de reais. Então quem faturar esse prêmio aí, ó, em 1, 2, 3, 4 pessoas, pode ganhar, ó, até muito mais do que lá na Loto Fácil, que foi no final de semana. Então, acessa o link que eu tô colocando fixado nos comentários, vai abrir um chat, tem o QR Code aqui também, e aí você pede pro pessoal lá, eu quero o cupom lá do canal do Pena Porco. Eles vão gerar um cupom para você, vão enviar e você vai poder utilizar o cupom na plataforma, em qualquer produto, inclusive na Mega Sena, e obter desconto para conhecer essa plataforma maravilhosa que são parceiraços nossos e também vai ajudar muito a gente aqui do canal. Beleza? Tribo da Sorte, galera. Tamo junto. Agora vamos lá. Presidente do Conselho do Corinthians sugere parar de pagar a dívida de estádio. Abre aspas. Não temos dinheiro. Fecha aspas. Matéria do GE do Globo Esporte. Vamos lá. Romeu Tuma Júnior alegou que é preciso priorizar dívidas mais urgentes, em detrimento dos quase 700 milhões pendentes para a construção da Neoquímica Arena. Estádio esse que inclusive é utilizado comercialmente para eventos como aconteceu no final de semana da NFL. O presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior, defendeu que o Corinthians pare de pagar a dívida com a Caixa Econômica Federal, veja bem, um banco estatal, beleza? Pelo financiamento, é um financiamento, para a construção da Neoquímica Arena. Ele disse o seguinte, ó, temos que resolver o problema do estádio na Caixa. Temos que trocar o fundo que está administrando o problema todo. Sou presidente do Conselho, não mando em nada. Acho que o Corinthians tem que resolver o problema na Caixa. Se não, para de pagar. Para de pagar o estádio.
vai pagar as dívidas que temos que são mais urgentes para evitar bloqueio, e eu acho que ele está falando sobre a questão de transfer ban, porque o clube está com transfer ban. Tá com transfer ban, inclusive tem risco de novo transfer ban, mesmo se o transfer ban do Royas lá, mesmo se o Corinthians resolver o problema do transfer ban do Royas, ainda tem outro transfer ban que pode entrar. Beleza? Ó, para de pagar e acabou. Começa por aí. Temos que buscar uma solução. Não temos dinheiro. Declarou Tuma, sem ser perguntado sobre o assunto, ao fim da entrevista coletiva que concedeu no Parque São Jorge nesta segunda-feira. Meus amigos, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Se um cidadão normal, meros mortais, igual a eu, igual a você, faz o financiamento de um imóvel pela Caixa e não paga, o que acontece? O que acontece? Se for um cidadão de bem, então, se for um cara, sabe aquele cara que trabalha, que rala, mas às vezes a situação aperta, às vezes o desemprego vem, às vezes a dificuldade, é preciso utilizar o dinheiro para questões de saúde, familiares e tudo mais? É justamente com essas pessoas de bem que o nosso país, ele é mais injusto. É justamente com essas pessoas de bem que mais sofrem as consequências de morar num lugar onde a gente tem várias e várias pessoas que se enriquecem cada dia mais e às vezes acumulam dívidas. Dívidas e mais dívidas, e fica tudo certo, e fica tudo por isso mesmo. Agora, para você que é um cidadão de bem, que vive o mundo real, que não vive utopia, se você fizer isso, você perde até sua casa. Agora, em nenhum momento colocaram a mão na consciência e falaram assim, peraí, a gente vai pegar um banco estatal e vai financiar a construção de um estádio? Ah, Neto, mas nos anos 90, nos anos 80 era comum. Eu não estou ligando para os anos 90 e para os anos 80. Os anos 90 e os anos 80, eles ficaram lá atrás. Já passaram décadas desde essas épocas. Vivemos em um outro momento. O que aconteceu lá atrás não tem nada a ver com isso. Se lá atrás empresas estatais financiavam equipes de futebol, hoje não financiam mais. E eu sou, assim, o primeiro a bater contra se isso acontecer. Seja com qualquer equipe, até com o Palmeiras. Então, é um absurdo a utilização de uma ferramenta pública para erguer-se um estádio, um monumento, onde inclusive fazem acordos comerciais muito lucrativos, como aconteceu no final de semana do futebol americano. Cobram-se ingressos caríssimos, lotado de patrocínio, e o cidadão que utiliza a Caixa Econômica para financiar o seu imóvel, às vezes ali um apartamento simples, uma casa mais humilde, e aí? Ele fica abarrotado de juros, né? Se o Corinthians deixa de pagar, sabe o que vai acontecer? O que vai acontecer? O banco ele não vai perder. O banco ele vai reestruturar, readequar todas as taxas de serviços dele para a população. Porque ele não vai perder dinheiro. Ele não vai perder dinheiro. É um absurdo um membro de uma gestão de uma equipe de futebol, de uma grande equipe de futebol, dar uma declaração como essa. Sacrificar um banco público. Sacrificar um banco público. Um banco que era para prestar serviço para a sociedade em prol de um clube de futebol. E nada, absolutamente nada, acontece. Esse é o retrato, o escárnio do que é o Brasil hoje. É um absurdo isso. E eu tenho certeza que existem até muitos torcedores corintianos que não compactuam com essa pouca vergonha. Bem-vindo ao Brasil. Em 2025, nós somos obrigados a ler uma declaração dessa. Uma falta de respeito tamanha com todos os cidadãos brasileiros.
Uma falta de respeito. Porque lá atrás, quando esse estádio foi construído, ele foi construído sem condições de ser construído. Se fosse iniciativa privada, dane-se. Aí o problema era de cada um. Mas não. Foi utilizado um banco estatal para isso. Quanto uns clubes, eles estão sofrendo. É aquele negócio. Como que é? Estão vendendo o almoço para pagar a janta. Outros clubes financeiramente vai muito bem, obrigado. O Flamengo pode receber mais dinheiro, mesmo depois do patrocínio milionário da Betano. Inclusive, o diretor comercial da Betano, ele deu um esclarecimento sobre o porquê a Betano resolveu aportar tanto dinheiro assim no Flamengo. Muita gente falando, nossa, é um valor muito acima. Ó, abre o olho. Isso daí tá estranho. Vamos ver o que o diretor da Betano, o Guilherme Figueiredo, falou. É mais do que isso, ou seja, mais que um simples patrocínio. É um projeto único. Nós não queríamos estar só na camisa apenas. Porém, em um projeto que nos permitisse trabalhar o Flamengo em todas as esferas. O multicampeão time de basquete, o time espetacular de vôlei feminino, medalhistas olímpicos responsáveis por momentos de enorme alegria em Paris 2024. Então esse projeto único do Flamengo nos atraiu e não medimos esforços para estarmos aqui nesse momento. Disse o diretor da Betano, né? Matéria aqui do Paparazzo Rubro Negro, que trouxe o trecho dessa entrevista que foi a Flamengo TV. E agora, o Flamengo pode receber mais grana. Com o aumento do valor de patrocínio, o Flamengo pretende renegociar com a Adidas os valores também do fornecedor esportivo, que é a Adidas. Então, o Flamengo tem um contrato com a Adidas, um contrato longo com a Adidas, só que o Flamengo vai propor ali uma conversa. Olha aqui, matéria agora da coluna do Fla. Segundo informações do jornalista Lauro Jardim, na verdade é do Lauro Jardim, né? A expectativa é de que a Adidas, parceira de longa data do Flamengo, aumente os valores do contrato para se alinhar à nova realidade financeira do clube. Com isso, pode aumentar ainda mais os valores arrecadados com patrocínio. E aí eles falam, né, sobre o vínculo, que é válido até 2029, e sobre o que rende ao ano, em torno ali de 70 milhões por ano de fornecimento esportivo. Então eles pretendem aumentar as porcentagens de bonificação. Pelo que eu li aqui é isso. Eles querem tentar aumentar em 20 milhões essas porcentagens de bonificação e de metas que eles têm com a Adidas. Com isso, o valor pode se tornar ainda mais impressionante, ainda mais estratosférico do jeito que ele é. E cara, aí que eu falo, o Corinthians, ele tinha um enorme potencial de fazer as coisas certas. Não precisava ter declaração falando pra, não paga o estádio não com a Caixa, viu? O povo que usa o banco estatal que se lasque com o prejuízo que o banco sofrer, que consequentemente vai sair de algum lugar. Ninguém é idiota. A conta ela precisa fechar. Então seria tão mais fácil se os caras montassem uma estrutura organizada, se abdicasse uma temporada ou outra de vencer um título pequeno, porque ultimamente eles só vencem isso, título pequeno, o Corinthians, e fizesse realmente um trabalho sólido, de crescimento, um trabalho orgânico, um trabalho sério, um trabalho correto. Mas não. Preferem ficar patinando, pagando milhões para jogadores que pouco produzem em campo, simplesmente para fazer uma sensação de bem-estar e mostrar uma equipe que parece ser competitiva. Aí vai lá, empata com o Palmeiras e, nossa, que coisa linda. Vencemos o troféu e empatamos com o Palmeiras. Porra, parabéns pra vocês. Parabéns. Que trabalho magnífico que vocês estão fazendo aí, né? Infelizmente, tem muito torcedor cego que parece que não abriu os olhos ainda pra isso. Trabalho aqui do Flamengo, que é uma equipe também que tem uma torcida expressiva, o Corinthians também tem a torcida expressiva, poderia fazer tudo isso. Só que o Flamengo, ele sabe que se ele for construir estádio agora, o Flamengo ele tem uma coisa que chama responsabilidade financeira. O Flamengo sabe, o BAP sabe que se ele reerguer um estádio agora,
ele pode às vezes prejudicar o desempenho esportivo da equipe, prejudicar o fluxo de caixa. Então, ó, vamos devagar, vamos utilizar o Maracanã. Não tem problema, o Maracanã acomoda os torcedores, o Maracanã é um estádio tradicional, é um palco mundial, icônico do futebol. Então tá ótimo, deixa o Maracanã lá por enquanto. Paralelamente, vamos sim tá estruturando essa questão do estádio, porque é importante também, mas calma. Vamos fazer as coisas conforme as nossas condições, vamos valorizar a nossa marca. A gente não quer se queimar no mercado. Agora o Corinthians não, vai ter Copa, vamos construir estádio porque o Palmeiras fez um estádio. Ridículos. Ridículos. Olha isso daqui. Matéria lá do Fogão Net, tá? O ex-presidente do Botafogo, Carlos Augusto Montenegro, voltou a se pronunciar de forma extraoficial sobre o imbróglio que acontece entre Eagle Football, John Textor e agora lá o Grego, que é o amigo do John Textor. Algumas pessoas falam que a venda do Botafogo, da Eagle Football, pro grupo lá do cara, lá do Grego, que é amigo do John Textor, ela já tem sido encaminhada. Nos próximos dias a coisa já pode acontecer. Só que o ex-presidente do Botafogo, ele afirmou o seguinte, ó. Na briga judicial que há pelo controle da SAF, a ideia é o clube permanecer na Eagle Football. E aí ele disse, o John Textor, não levou o Botafogo para as Ilhas Caimã. Ele queria levar, mas a gente jamais aceitaria. E não foi. O Botafogo continua no mesmo lugar, em contrato com a Eagle. A ideia é continuar com a Eagle. Se ele, o John Textor, estiver na Eagle, continua com ele. Se ele não estiver na Eagle, continua na Eagle. Nós não vamos para as Ilhas Caimã. E pelo que eu estou vendo, não vai ter grego nenhum. Já tinha avisado isso. Como também não tem mais contratação nenhuma. O grego ao qual ele se refere, Evangelos, o dono do Nottingham Forest, do Olympiacos e do Rio Ave. John Textor tem conversas com um empresário justamente para a compra aí do Botafogo, que é outra coisa também que tá enrolada para Carvalho. Tá enrolada para Carvalho isso daqui. Beleza? Então, pessoal, isso é um pouquinho aí que, o Palmeiras hoje, né, é como uma forma de desabafo aqui. Ele é uma equipe que, competitivamente falando, nós não vivemos um bom momento. Só que, em questão de estrutura, parte financeira, vivemos um momento maravilhoso. Um momento maravilhoso. Isso deve ser reconhecido e nós sabemos reconhecer isso também. Então, olha só a briga judicial do Botafogo, o Fluminense se tornando uma SAF, o Corinthians, não paga o estádio, tá tudo bem se não pagar. Isso é mais um exemplo para onde vai caminhando o nosso futebol. Eu começo a enxergar no Corinthians, em breve, reuniões que coloquem o clube na mira da SAF, sendo que não precisava. Eu sou torcedor do Palmeiras, mas eu falo para vocês, é uma judiação se o Corinthians cair na mão de uma SAF. Não precisava. Neto, a SAF é o modelo do futuro. Então deixa pro futuro. Não é porque é o modelo do futuro que a gente vai entrar nisso agora. O futuro, aí nós vamos ver como que vai ser, tá? Coloca nas opiniões aí, bastante assunto pra gente falar aqui, assuntos importantes, tá? Assuntos importantes, galera. Eu sou um torcedor do Palmeiras, mas algumas coisas que acontecem em outras equipes me deixam chateado, porque eu vejo que nosso futebol era para ser muito maior do que ele já é, se não fosse, infelizmente, a negligência. Cuidado com essa promessa de mundo maravilhoso que as SAFs estão vendendo. Abram um olho. É importante. Tamo junto, boa terça para todo mundo, abraço.